Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bayer Change Talks, mais uma vez aqui uma conversa super descontraída, desta vez em dobro, porque já fizemos um podcast, por isso é aqui a versão 2, de uma pessoa que eu também gosto muito aqui da rotina do conteúdo que vai partilhando, da forma como inspira os outros, e por isso espero que aqui se agregue também um bocadinho. Por isso, Bárbara, falarmos aqui um bocadinho sobre rotinas, mas antes disso, lá está, para quem não ouviu o último, quem é que é aqui a Bárbara, como é que estás, quem és, o que fazes? Então, quem é a Bárbara? Pergunta complexa. A Bárbara é criadora de conteúdo, é cofundadora da Mutare, uma marca de serviços de bem-estar, essencialmente para empresas, mas também focamos nas pessoas. E a Bárbara é uma desportista também, é uma pessoa que tem muito cuidado com a sua saúde, com as suas rotinas e que procura sempre saber mais sobre o assunto. Não me deixo, cada vez que leio, percebo que ainda tenho muito para ler e que tenho muito para aprender e, portanto, procuro o meu bem-estar no máximo possível. Boa, excelente. É exatamente esse o tema que se calhar vamos falar primeiro, que é a questão do bem-estar, e por isso é que eu estava a fazer a ponte no início, que eu gostava muito do conteúdo, porque eu próprio sempre gostei muito de acompanhar este conteúdo mais sobre bem-estar, sobre rotina, porque a cada vez que eu mais vivo, mais eu percebo que, independentemente do negócio, do que fazemos profissionalmente ou o que quer que seja, aquilo que nos faz estar mais dispostos, mais comunicativos com os outros, são as rotinas que nós temos, é a forma como trabalhamos aqui em nós. Por isso, eu queria perceber da tua parte, porque sempre abordaste muito isso, o que é que significa mesmo este bem-estar para ti? Porque todos nós temos, digamos que, significados diferentes para isto. Bem-estar para ti, aquilo que tu procuras com aquilo que fazes, o que é que é? Olha, eu por acaso recentemente estou a ler um livro que é muito interessante, que fala sobre relações, e o primeiro capítulo, antes de ir para as relações entre pessoas, é a relação contigo mesmo. E o livro é do Jay Shetty, não sei se conheces, deves conhecer, claro, é o segundo livro dele, e basicamente ele neste primeiro capítulo explica como temos que nos conhecer primeiro para podermos ter melhores relações, e conhecermos-nos passa por estarmos mais tempo sozinhos também. E explica como as pessoas têm medo de estar sozinhas, lhes custa estar sozinhas, muitas vezes porque isso te faz questionar coisas, pensar. E, portanto, o bem-estar tem muito também isso de estar sozinho, perceberes, sentir-te, perceberes o que é que tu gostas, o que é que não gostas, quais são as tuas rotinas, aquelas que te encaixam melhor contigo, as que encaixam pior. Só consegues descobrir isso quando te conheces melhor. Portanto, há aqui um trabalho também interno de autoconhecimento antes de chegares a esse bem-estar. Mas para mim, o que é que significa bem-estar? Bem-estar, eu acho que não é tu estares todos os dias feliz, não é? Certo. O bem-estar, na minha opinião, é tu, perante o dia-a-dia e perante os desafios do dia-a-dia e as dificuldades e as coisas que acontecem no trabalho e em casa, etc., tu saberes dar a volta e o mais rápido possível. Portanto, para mim o bem-estar é realmente, a maior parte dos dias, eu acordar com energia, eu sentir-me bem, ver-me bem, ter boas relações, mas também saber que se há um problema, se há alguma situação de stress, que eu vou conseguir dar a volta, e cada vez tento fazê-lo o mais rápido possível e cada vez que tenho mais aprendizagem sobre o bem-estar e que ponho mais práticas em prática e que adquiro mais hábitos, percebo que sou capaz de o fazer cada vez mais rápido. Exato, sem dúvida. Tocaste aí num ponto super interessante, que é a questão de passarmos tempo sozinhos, porque isso foi algo que eu também já partilhei, que não pensei sobre nunca, mas o que é certo é que ia falando com algumas pessoas que se cruzam e eu mantenho no meu meio, e eu agora cada vez mais, isso também faz parte do bem-estar, quem eu mantenho no meu meio são cada vez menos, mas melhores, digamos assim, melhores, não no sentido de uma pessoa ser melhor do que a outra, mas principalmente por falar dos mesmos assuntos, gostar das mesmas coisas, entre aspas, do que eu, e nos podermos identificar. E falavam muito no meu meio de passar tempo sozinho, e eu pensava, eu não vou lá de nenhum sozinho, e não ia. Se eu precisasse de ir ao shopping, eu convidava as pessoas ali mais próximas, se ninguém viesse, já não vou. Eu nunca ia a um café sozinho, eu nunca fui ao cinema sozinho. E eu a certa altura perguntava-me sempre, é incrível, tens de ir. E não foi há muito tempo, foi há umas semanas que eu estava realmente num loop de analisar o que é que estava a acontecer, digamos assim, na minha vida, e eu fui, hoje eu vou sair de casa sozinho e vou passar um dia sozinho. E foi super estranho, porque lá está, porque muito dificilmente o fazemos. Então eu estava no café e eu, o que é que eu estou aqui a fazer? Não estou aqui a falar com ninguém, será que as pessoas estão a olhar para mim? Ou seja, para pessoas que eu acredito que também
possam nunca ter pensado nisto ou tenham efetivamente medo de estar sozinhas, porque há pessoas que têm mesmo medo. Tu em que momentos é que procuras realmente ter esse espaço sozinha para te libertares para esse bem-estar? Sim, eu acho que inicialmente, se queres ter as primeiras experiências, se és uma pessoa que não estás habituada ou que não gosta de estar sozinho, por exemplo, em contrapartida, contrariamente àquilo que tu disseste, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis fazer muita coisa. Então, como queria fazer muita coisa, e a maior parte das pessoas ou não queria acompanhar ou não acompanhava, eu ia sozinha porque eu quero ir. Se alguém puder vir, vem, senão não vem. E portanto fazia muitas coisas sozinha e habituei-me a ter esse espaço. Mas agora, se és uma pessoa que, contrariamente, está mais tempo com amigos, se tenta fazer sempre alguma coisa com companhia, eu começaria por coisas um bocadinho mais fáceis, como por exemplo estar em casa sozinho. Exato. Eu não iria jantar fora sozinho, porque isso acho que já é pôr-se numa situação menos confortável. Sim, é isso, digo, nem é por ti, mas é toda a gente olhar para ti. Eu própria às vezes vejo, quando estou com familiares mais velhos, que se alguém começa a almoçar sozinho ou a jantar sozinho, se for jantar acho que é pior ainda. Eles, porquê que será que está sozinho? Será que está à espera de alguém? Eu tipo, coitada, deixa estar a pessoa em paz. Mas há muito essa pressão externa. Sim. Portanto, isso, fazer coisas um bocadinho mais acessíveis, como estar em casa sozinho, saberes que vais ter aquela hora que não vai estar ninguém em casa e não convidares ninguém também, e aproveitar esses momentos para, se calhar, em vez de ires ver uma série, estar simplesmente, ou leres, ou fazer outro tipo de atividades que não sejam tão estimulantes como os ecrãs e que te ajudem a perceber aquilo que tu realmente gostas, porque isso, o que é que acontece quando tu estás sozinho? É que tu só podes confiar em ti e só tu é que vais decidir o que é que te apetece fazer ou não, e começas-te a conhecer. É de género, ok, agora o que é que me apetece comer? Se tiveres outra pessoa, se calhar a pessoa até vai dizer, tipo, olha, a mim apetece-me isto e tu fazes aquilo. Exato. Ou até vocês comem sempre uma determinada comida juntos, então vocês vão comer essa comida. Mas tu estás sozinho, tu pensas realmente, ok, o que é que me apetece realmente? O que é que eu gosto realmente? E isto em tudo. E quer nisso, em termos de gostos, como em reagir. Por exemplo, sei lá, tens algum problema em casa, de repente, se estiveres sozinho, vais ter que ser tu a resolver o problema. E começas a conhecer-te nesse sentido também, enquanto alguém que resolve problemas. Como é que tu pensas? Como é que tu funcionas numa situação de stress? Se tiver outra pessoa, tu ao fim e ao cabo vais sempre acabar por deixar a decisão em parte na outra pessoa, ou se não totalmente. Até porque é um escape, ou seja, é a questão da validação externa. E eu depois comecei a recolher algum tipo de padrões, e isso não acontecia depois só para ir ao shopping. Se eu quisesse lançar um projeto, eu perguntava também. E se alguém me dissesse que não, mas eu achasse que aquilo era mesmo que eu tinha de fazer, eu talvez não ia. Porquê? Porque não passava tempo sozinho, não trabalhava essa capacidade. Por isso às vezes há aqui pequenas coisas para o bem-estar, que mesmo que sejam pequenas e não passo, porque há muito esse estigma. Eu próprio assumo a culpa que me aconteceu já N de vezes, de quando não tinha a consciência desperta para isso, ir a um local, ver alguém a jantar ou alguém a lanchar, por exemplo, com o telemóvel, a dar uma série, e a pessoa estava lá só tranquila e eu pensava, olha, está depressivo, está triste. Era muito mau nesse sentido. E até foi a Soraya que me alertou para isso imensas vezes. Ela disse, isso é a melhor coisa que eu gosto de fazer. Eu pensei, espera lá, a pessoa que está comigo está a dizer isto, eu estou a dizer que a pessoa que chato. Só que ela disse de género, lá está, tipo, é uma coisa que às vezes faz sentido, sabe bem, tens de fazer, e nós temos tendência a tirar essas conclusões e isso acaba por ser negativo. Sim, e a vantagem disso também é, relacionando aqui com o bem-estar, é que muitas vezes, por exemplo, numa família, e eu já vi isso até em casa dos meus pais, às vezes alguém quer começar a comer melhor e há outra pessoa que não quer. Se tu tens autonomia e independência de pensar por ti, de perceber, ok, mas eu quero isto para mim. Exato. Portanto, tu vais tomar medidas, não precisas de afastar a outra pessoa. Agora, tu vais começar a fazer as tuas refeições um bocadinho mais saudáveis, que a outra pessoa até te vai copiar, porque ou até tem preguiça de cozinhar e então é influenciada por ti, ou se não, está tudo bem, mas tu sabes que é isso que tu queres e não és tão influenciado pelo resto das pessoas, porque a verdade é que neste caminho de bem-estar todos estamos em fases muito diferentes e todos temos um nível de awareness muito diferente. E muitas vezes há pessoas que não dão mais passos porque o entorno não está de acordo, mas não tem que ser assim. Tu podes dar e ver o que acontece, claro, o teu entorno até vai atrás de ti. Exato, não, sem dúvida, lá está, isso acaba por ser influência e o meio que depois desperta interesses que tu nem sabias que lá estavam. E quando reparas isto é como, lá está, vamos falar disso, da maratona, e hoje, por exemplo, run clubs e etc. cresceram muito por meio de influência, ou seja, eu não corro, nunca gostei de correr, não é o meu caso, mas vejo muita gente a correr
correr, até vi sábado de manhã, até torna aquele hábito apetecível, então eu vou querer começar a correr. Claro. Fazendo aqui o link para a questão das rotinas, que é também algo que tu falas muito, é algo que eu acredito que é mesmo muito importante, é algo que muitas vezes é visto quando não temos consciência como algo chato e repetitivo, que não tem de o ser. Por isso, eu queria te perguntar mais ou menos como é que é hoje a tua rotina para teres foco naquilo que é este teu significado de bem-estar. Olha, os meus dias são um bocadinho diferentes, todos, não é? Porque, lá está, a ti também te acontece certeza, não é? Sendo um trabalhador independente, os horários são assim um bocado desenhados, exato, dispersos. Mas há determinadas coisas que tenho sempre presentes no meu dia-a-dia. Começo por acordar cedo e deitar cedo, isso também já vamos falar um bocadinho mais do sono, não é? Mas há determinadas coisas, eu digo que há 5 coisas que são assim as principais que eu tenho sempre no meu dia e tenho atenção a isso, que é a alimentação e o exercício, sempre. A alimentação dou grande prioridade a uma boa alimentação saudável, o mais natural possível, com ingredientes menos processados possível e, claro, sempre com o foco também na performance de exercício físico. E o exercício, o desporto, que também é algo que todos os dias está na minha rotina, e eu também costumo dizer que muitas vezes as pessoas dizem: queres começar a fazer exercício, faz 2 dias por semana ou 3 dias por semana, que está tudo bem. Agora, eu acho que é muito mais fácil criar uma rotina se o fizeres todos os dias. Certo. E não é todos os dias matar-te, fazer um treino super intenso, porque isso nem é confortável, mas todos os dias pôres tipo uma hora de movimento, caminhada, corrida, ginásio, uma coisa mais soft, yoga, pilates, mas alguma coisa faz com que no dia em que tu não faças já vai parecer estranho, não é? Exato. É como não lavar os dentes, coisas básicas. Pronto, isso acontece-me também porque eu já tenho muito presente em todos os dias. Para além dessas 2 coisas, o sono, dou uma grande prioridade ao sono, a qualidade do sono, e tenho algumas rotinas que me ajudam, como lá está o horário, não é só as 8 horas de sono ou as 7 horas de sono, mas são as horas, portanto é muito diferente dormires da 1 da manhã às 9 ou das 11 da noite às 7 da manhã ou das 10 às 6, portanto essa é outra coisa que eu também dou muito prioridade e aí entram outros hábitos, como por exemplo o telemóvel, não pegar no telemóvel na primeira meia hora, 1 hora, às vezes até estou 2 horas sem pegar no telemóvel de manhã, à noite igual, 1 hora antes de ir para a cama deixo o telemóvel de lado e as pessoas já sabem que se mandar uma mensagem às 10 da noite, o mais provável é que eu não responda. E pronto, já estão à espera da minha resposta no outro dia de manhã e está tudo ok. Para além disso, rotinas de conexão com o meu corpo e com a minha mente, que é isto, aqui entra muito a respiração e o yoga, e a meditação também, são hábitos que eu tento ter durante o dia, pode não ser todos os dias, mas tento ter na minha semana sempre, que são para me conhecer melhor, como falávamos há pouco, certo. E isso é uma coisa que nunca se aprende e acabou, tens que sempre continuar a fazer, não é? E, por exemplo, um exercício que eu gosto de sugerir é tu olhas para ti como olhas para um amigo. Por exemplo, vamos supor que tu vais encontrar com um amigo teu que tu sabes que está numa fase assim menos boa e tu vais te encontrar com ele porque queres perceber como é que ele está. Imagina, vão tomar um café, encontram-se pessoalmente, tu olhas para ele, a primeira coisa que tu vais pensar é olhar para o seu aspecto físico, vais tentar perceber se tem um ar cansado, como é que está, tipo, vais perceber se a pele está diferente, se calhar a cor dos olhos, se calhar o cabelo está mais fraco. E isso podes fazer contigo também, tipo, olhar para ti ao espelho, mas com olhos de ver e perceber, ok, estou igual, há alguma coisa que mudou, a minha pele está com outra cor, porque tudo o que se passa dentro, a nossa pele, o nosso cabelo, os nossos olhos são um espelho disso. Portanto, tentares perceber se há alguma coisa. Depois, o segundo passo seria perguntar, questionar, não é? Se estás com o teu amigo, vais-lhe perguntar, olha, como é que estás? Está tudo bem? Como é que estás a lidar com esta situação? E o mesmo para ti, perguntar-te a ti, tipo, quando estás a olhar para o espelho, perguntas como é que eu estou? Será que tenho estado mais estressado nos últimos tempos? Será que me tenho sentido mais irritadiço? Será que tenho acordado com pior disposição? E depois a terceira parte é tirar as conclusões e fazer deduções. Ou seja, segundo o que o teu amigo te diz, tu vais perceber, tu vais tirar conclusões por aquilo que ele te diz por um lado, outras conclusões vais tirar por ti mesmo, interpretando aquilo que ele está a dizer, ou seja, vais perceber, ok, ele está a dizer isto, mas não é bem isto, cara, é aquilo. E a partir daí vais raciocinar com ele, e o mesmo podes fazer contigo, ok,
porque é que eu tenho estado irritadiço? Se calhar, deixa-me pensar o que é que eu tenho feito não tão bem. Se calhar tenho deitado todos os dias às 2 da manhã. Ok, deixa-me, a próxima semana vou tentar regular o meu horário de sono. E vais tentar perceber se no final da semana houve alteração. Certo. E imagina, se calhar houve, se calhar não houve. E se não houve, é porque não era isso, era outra coisa. Se calhar era a alimentação. Se calhar não tenho bebido água. Se calhar, estás a perceber? E fazer esses exercícios constantemente. E assim, tu estás sozinho contigo, portanto ninguém vai achar que és maluco porque estás a olhar ao espelho e a falar contigo, portanto está tudo bem. Mas esses exercícios também são importantes e são coisas que eu gosto de manter na minha rotina, na minha semana. E finalmente, outra coisa também importante é lidar com o stress. Ok. Lidar com o stress, porque nós todos temos stress, todos, não é? Só que temos aquele que é pontual e temos aquele que é crónico, não é? O pontual é normal e acontece em situações do dia-a-dia, temos um problema. Agora tenho um podcast, há um ligeiro stress claro. Antes disso, não é? Que é um stress positivo, que me faz estar mais atenta, reagir, etc. Exatamente. E depois tens o stress crónico, que é aquele stress que, mesmo não havendo nenhum evento, tu estás sempre nesse estado de preocupação, de reatividade, nesse estado de SOS, que para o teu corpo é muito mau, porque é um estado em que o teu corpo liberta determinados químicos que vão inflamar o teu corpo e que vão fazer, numa situação normal, se estivesses na selva, iam-te fazer fugir do leão. Exato. Mas na vida real vão só causar provavelmente doenças graves. Estamos a falar de cancro, estamos a falar de... Sim, isso, claro. Já é o mais básico. Isso já é o básico, mas estamos a falar já de doenças que são consequência deste stress crónico, doenças muito pesadas e muito presentes neste século. Portanto, estratégias para lidar com o stress. Uma das mais fáceis e que todos podemos ter acesso, uma ferramenta, é a respiração. Certo. E muitas vezes as pessoas dizem-me: eu gostava de ter um botão que eu pudesse carregar e o stress acalmava, a ansiedade parava. Nós não temos um botão, mas a respiração funciona quase como esse botão, porque tu, nesse estado de stress, vais ter a respiração alterada, sim ou sim, vais estar a respirar rápido de forma superficial, não vais ter uma respiração completa em que usas todos os organismos que deves usar, como o diafragma, que é este músculo que temos aqui no meio, os pulmões, portanto, a barriga, tudo isso, há uma dança entre estas três coisas que é feita durante a respiração, que se tu a fizeres de forma superficial, que não acontece, e portanto, tentares identificar isso durante os teus dias, durante as tuas semanas, e esses momentos em que estás a respirar de forma acelerada, sem nenhum motivo, porque não estás a fazer exercício, nem estás a fazer nada que justifique, ok, então espera, vou acalmar um bocado, vou fazer respirações profundas, tentar inspirar pelo nariz, a expirar também pelo nariz de forma profunda, audível, e tentar usar isso na rotina. Estas são sim algumas coisas que eu tento usar no meu dia-a-dia. Na tua rotina, boa, isso é excelente, e eu vou realmente abordar um tópico que tu falaste aí num exercício prático, é super interessante, que é o de olhar ao espelho. Eu todas as semanas faço, não sei se lhe chamo de terapia, porque não é bem terapia, mas é literalmente gestão de stress. É mesmo o nome, com um especialista nesse sentido, que neste caso é o Bruno, e falamos só e apenas sobre, lá está, stress, mas obviamente vamos a todas estas temáticas, treino, vida, negócio, é o que é. E a melhor prática que ele já me deu, digamos assim, dentro das imensas que existem, foi só e apenas, e foi logo na primeira aula, eu podia terminar as aulas logo com ele, era a atenção, só. Que é praticares a atenção, estares constantemente atento. Atento não é preocupado, ou seja, estás constantemente em sinal de alerta, em sinal de SOS. Atento a ti mesmo, ou seja, eu esta semana, como é que eu estou a responder à minha família, ao meu par, aos meus amigos? Estou mais irritadiço, estou mais chateado, estou mais reativo na resposta? Nós muitas vezes não estamos atentos. Claro. E lá está, não percebemos, não tiramos essa conclusão, não olhamos para nós. E o que tu fizeste agora de nos dar esse exercício prático para olharmos para as nossas unhas, para o nosso cabelo, a nossa pele, por exemplo, reflete-se logo imenso. Se estivermos a ter hábitos piores, digamos assim, nós olharmos e pensamos, ok, se calhar alguma coisa está aqui a acontecer. E isso não é algo necessariamente negativo. Ou seja, de nós olharmos e percebermos, ok, eu estou mesmo mal, eu realmente percebo que estou mal. Isso é um gatilho para reajustar. E pior é não saberes que estás mal, porque o pior erro de sempre é nós acharmos que está sempre tudo bem, que temos tudo controlado, quando isso não acontece. Por isso eu acho que a melhor prática mesmo, e agora tu colocaste isso na prática, é a questão mesmo da atenção.
Sim, porque é isso, o corpo é um reflexo, ele dá-te sinais. Temos é que estar atentos e tentar ir um bocadinho mais além e sair das nossas caixas quadriculadas, porque muitas vezes as pessoas veem os sinais e dizem, isto não é nada, ou não há nenhum motivo para eu ter isto, portanto eu vou ignorar, ou justificam por coisas que não têm nada a ver, sem nunca pensar na parte mais emocional, no stress. Acham que é impossível que eu tenha aqui um sinal por causa do stress. Não é impossível, é muito possível. Percebes? Ou é impossível que eu tenha uma doença de fígado e que me apareçam feridas na boca. Não, é muito possível. É impossível. Percebes? E, portanto, é isso, é estar atentos e ir um bocadinho mais além também. Quando falamos das rotinas, temos sempre esta tendência para a rotina perfeita, digamos assim, ou seja, e por isso é que a tua resposta foi muito útil, porque não existiu aquela coisa do eu acordo às 6 da manhã, eu faço isto, eu faço esta prática, etc, etc, etc. E isto porque, inclusive, como eu te estava a contar há pouco, está a trend, digamos assim, estes reels de colocar a cabeça na água, etc, 3 e 8, 4 da manhã. Eu adoro as horas, tem que ser às 3 e 10. 3 e 10, 3 e 14, tudo lá direitinho. Mas eu muitas vezes fui vítima dessa ideia da rotina perfeita. Claro. E foi há muito pouco tempo que eu reparei nisto, até porque se há momento em que eu agora estou estimulado positivamente e a saber quais é que são realmente os meus gatilhos, é agora. Porque realmente pus um travão àquilo que eu estava embebido naquilo que me diziam. Que é, há um grande problema em nós não termos o conhecimento, e depois há um grande problema também em termos conhecimento a mais. E eu estava a ter conhecimento a mais porque eu gostava muito sobre o tema, rotinas, bem-estar, saúde, sono, então ouvia muitos podcasts, ouvia muita informação, tentava aplicar tudo ao mesmo tempo e quando eu reparei estava a fazer mais mal do que bem. Claro. E então, por exemplo, eu nesta questão da rotina, que é aí que eu quero chegar, eu, por exemplo, esta semana não, há 2 semanas reparei aqui em alguns padrões, por exemplo, diferentes do que aquele que tu me deste. Por exemplo, eu já me obriguei a ficar 1 a 2 horas sem telemóvel logo que acordar, porque é completamente prejudicial. Eu sou apologista de lá está, nós não acordarmos e pegarmos e vermos e-mails, etc. Isso eu não o faço. Mas, por exemplo, para mim, super funciona eu acordar, beber um copo de água, 10, 15 minutos e ir para o computador e ir trabalhar. Não trabalhar no sentido de responder a pessoas, de ver mensagens, porque isso estimula e tens um problema por resolver, acordas logo em estado SOS, mas no meu caso, trabalho estratégico de negócio, pensar no negócio, etc, para mim funciona. E eu antes estava-me a obrigar a ser politicamente correto, que é eu vou-me obrigar a eu vou ficar agora mesmo, nem que eu esteja aqui com vontade de ir e não pego 2 horas sem telemóvel, eu vou ficar aqui, eu vou tomar um pequeno almoço, eu vou treinar de manhã, por exemplo, treinar antes de trabalhar, e aquilo estava-me a estragar a rotina toda, porque treinar de manhã às 8 da manhã, 9, para mim não fazia sentido. 7, para mim, por exemplo, é perfeito acordar, trabalhar, depois de já trabalhar ali treinar, 3 horas, 11 trabalhar, e é perfeito. Mas eu estava-me a obrigar ao contrário, e era aí que eu queria chegar, que é, para ti, não acredito que não concordes com isto de existir a rotina perfeita. Não, de todo. Eu acho que o exemplo que tu deste é muito bom e eu faço o mesmo, por acaso. Porque se calhar és um bocado como eu, que é, acordas de manhã e sentes-te com muita energia e produtivo. Portanto, por exemplo, eu ao final do dia já estou apagada, mas de manhã acordo com ideias de quero fazer coisas e também muitas vezes começo o dia indo para o PC, não diretamente, não é? É o que tu dizes, beber um copo de água, se calhar esticar um bocadinho os braços, falar um bocadinho com alguém que esteja em casa. Não é automático, não é descer. Exato, mas também o meu ponto que tu tocaste é importante, que é uma coisa é pegares no computador, outra coisa é pegares no telemóvel. Isso. Porque enquanto que, por exemplo, à noite já acho que já são mais parecidos, porque é aquela coisa do ecrã, da luz que estimula, de manhã já estás acordado, é diferente. Eu acho que se tu pegas no telemóvel tens o problema de notificações, redes sociais, e isso é o que nós não queremos. Agora, se vais de manhã começar a trabalhar, mais filtrado. Claro, é completamente diferente. Mas não, de facto, não acredito que haja uma rotina perfeita, acho que há uma rotina perfeita para cada um. Isso. E é o que eu costumo dizer, eu nunca vou ser aquela pessoa, e as pessoas gostam disso, por isso é que também são virais esses vídeos, as pessoas gostam de uma receita, tu vai correr tudo bem se tu acordares, fores à varanda, bebes um copo de água e meio, com limão de preferência, isso não sei o quê, isso, as pessoas gostam de ouvir essa langa-langa, mas a verdade é que isso não se adapta ao dia-a-dia.
E como, por exemplo, o treino, eu também prefiro ser produtiva em termos de trabalho primeiro e depois ir treinar sentindo que já deixei algumas coisas feitas, fazer aquela pausa, não é? E depois voltar. Há pessoas que preferem sempre, mesmo que possam treinar de manhã, preferem sempre treinar ao final da tarde, por exemplo. E há outras que até preferiam de manhã, mas só que a vida só os permite ao final da tarde. Percebes? O que acontece? Se tu pões na ideia dessas pessoas que a rotina perfeita existe e que a rotina perfeita tem que ser treinar de manhã, por exemplo, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai achar, opá, eu treino ao fim da tarde, mas não conta, tipo, não vale, não conta, não estou a fazer o melhor que podia fazer. É mentira, estás a fazer bem, está tudo perfeito. Percebes? E pronto, é isso, é impossível haver uma rotina igual para todos, cada um tem as suas circunstâncias, as suas preferências. Há sim determinadas coisas que fazem bem a toda a gente, lá está, por exemplo, o desporto, a boa alimentação, o cuidado com o sono, são coisas que fazem bem a toda a gente. Agora, cada um de nós pode moldar à sua medida. Sim, sem dúvida. Até porque lá está, há pequenas coisas nas rotinas que nós às vezes não devemos desmerecer, que é, ainda há dias, está aqui um exemplo ótimo, eu agora sempre às quartas-feiras faço trabalho de às 6 da manhã estar no escritório aqui onde estamos agora e não no home office, que às 6 da manhã eu tenho que estar lá, ou seja, isso tenho que acordar, eu estou aqui perto, mas são 5h15, 5h30, tenho que acordar no máximo. E venho sempre com o Francisco, com quem nós partilhamos aqui o escritório, e nós sempre tivemos um trabalho muito conjunto, então estimulamos-nos um ao outro nesse sentido, ok, 6 da manhã vamos estar e vamos trabalhar das 6 da manhã ao meio-dia, quase que seguido, que é impossível, mas quase que seguido, e já vamos contar ao meio-dia com 6 horas de trabalho, o que é imenso, e aquilo, a primeira vez que nós fizemos, aquilo foi surreal. Da última vez, por acaso, o Francisco especificamente teve uma reunião até tarde e nós só viemos às 7h30 porque, para termos um bocadinho mais de tempo, porque ele saiu daqui tarde, etc. E ele estava de género, só queria dormir. E eu tinha comprado uma banheira de gelo há pouco para casa. E eu disse, olha, então é verdade, hoje eu vi nos stories. E eu, então vamos testar mesmo se realmente isso faz sentido, porque a malta diz que entra, e eu já tinha testado isso, mas eu não uso para me acordar, eu uso mais para foco. Claro. Porque eu antes era muito entrar no gelo e ficar tipo e não conseguir controlar, e agora se tiver que ficar tranquilo já fico, por isso é muito esse trabalho. E ele estava de género, ok, então vamos entrar, vamos lá, vamos diretos agora à casa, vamos fazer isso, vamos ver como é que tu vais sentir depois. Tínhamos que ir treinar a seguir, não apetecia, e o que é certo é que, cientificamente comprovado, ele entrou, saiu, sentiu logo, foi das primeiras vezes que ele também fez banho de gelo, sentiu logo, lá está o que ele dizia, sinto cada parte do meu músculo, digamos assim, estou presente, faz-me sentido, e torna-se muito melhor. Por isso, há coisas sim, nas rotinas e pequenas coisinhas que podemos fazer que melhoram. Porque lá está, não vamos estar, e é esse o tema que te queria perguntar aqui também, que é, tu com certeza, por muito que sejas uma pessoa que as pessoas olham para ti, maratona, treinas frequentemente, etc., não queres todos os dias treinar. Acredito não, é impossível. Não. É impossível. Assim, há dias, por isso, porque as minhas pernas... Nos dias que não queres, que estás desmotivada, que tipo de coisas, não só para treinar, mas desmotivada no geral, mesmo para trabalho, etc., que tipo de práticas, que tipo de coisas é que tu fazes que te fazem, digamos, que reavivar, digamos assim? Certo, é assim, lá está, eu confio um pouco na motivação, vou mais por nesse aspecto, quando ganhas a consistência e quando é uma coisa que se torna tão habitual, já é muito piloto automático, não é? Tipo, de manhã acordo, sei que tenho um treino às 9 ou às 10, tem que ser e vou. Agora, é verdade que nesses dias em que custa mais, tento também... não é preciso sermos máquinas, não é? Por exemplo, temos que analisar cada situação. Há dias que me custa mais porque só acordei mais preguiçosa ou assim, e aí o que é que eu posso fazer? Tento pensar no sentimento que eu vou ter a seguir. Isso. Tento tipo pensar, Bárbara, ok, vais entrar em modo não pensar em nada, em modo robô, até os primeiros 10 minutos do treino. A partir dos 10 minutos do treino já vais estar outra pessoa diferente. Isso. Porque atenção, não é só a sensação depois. Mesmo durante, às vezes o treino até pode estar a custar, mas já não estás a pensar que preguiça tenho que ir. Não, porque já estás lá, já não tens outro remédio. Há quem diga que o pior não é fazer o treino, é ir para o treino. É isso. Por exemplo, há alguns treinos longos que eu tenho de corrida, literalmente é isso que eu faço. Eu, às vezes, imagina, tenho 1h30 e eu penso, ok, vais em modo robô, sair de casa, não pensas em nada, sai de casa, começas a correr. Agora já pronto, já começaste. Tipo, agora, o que é que eu posso fazer? Se calhar podia encurtar o treino, não é? Às vezes, tipo aquela batota, vou encurtar o treino. Mas
Ponto número 1, tens um objetivo, não é? Tens um objetivo. Ponto número 2, muitas vezes o que é que eu faço é, imagina, em vez de me manter próximo de casa, vou o mais longe possível, que assim sei que tenho que voltar. E tipo, prefiro voltar a correr do que voltar a andar. Estás a perceber? Mas pronto, é muito aqueles pequenos jogos mentais de pensar sempre no, ok, não posso pensar no agora, tenho que pensar no daqui a 10 minutos, na Bárbara daqui a 15 e na Bárbara no final do treino é assim, então vai estar épica e vai trabalhar muito melhor. E assim, e claro, como outras pessoas também muitas vezes ajudam-me ver, por exemplo, vejo vídeos de outras pessoas que fazem o mesmo que eu e motiva-me, ver outras pessoas a fazer o mesmo motiva-me, música motiva-me, podcasts de pessoas que me inspirem também me motiva, e tipo, não, tu vais trabalhar em ti, hoje vai custar, mas vais na mesma. Entras naquele modo sobrevivência, exato, e vais. Exato. E lá está, e por ser um jogo mental é que fizeste uma maratona recentemente, exatamente. E aí é que o treino tem de ser também muito mais específico. Sim. Isto agora ficou trend, as maratonas, as meias maratonas. Felizmente isto é uma trend boa, digamos assim, é saúde, ainda exatamente. Que agora vai ser pago, vamos ter que pagar uma licença. Mas como é que é essa questão de fazer uma maratona, preparar-te para uma maratona, para quem eventualmente está a pensar? Lá está, meia maratona, eu vou arriscar dizer isto, acredito que é mais fácil, porque eu próprio, por exemplo, eu não tinha preparação nenhuma e meia maratona eu acredito que é 100% mental, 100%, pá. Ok, nem em todas as condições que nós temos, obviamente uma pessoa que seja obesa neste momento não consegue fazer, mas tem de existir um trabalho, se a pessoa tiver minimamente uma atividade física, consegue hoje fazer uma meia maratona. Maratona já não é tanto, acredito eu, porque eu quando fiz a meia já por 2 vezes, eu cheguei e disse, tinha que fazer outra vez isto nunca mas na vida. Mas agora voltar para trás. Não, nunca na vida, não conseguia. Por isso, como é que foi esse processo de preparação, como é que é, e quem quer fazer, se aconselhas, não. Exato. É importante. Olha, como diz a amiga minha, uma maratona é todo um outro bicho. É um outro desporto. Tens que mudar o mindset, tens que mudar o treino, tens que mudar a perspectiva. Por exemplo, estou a ficar um bocadinho longe da cama. Por exemplo, enquanto numa meia maratona tu fazes um treino e o treino é mais parecido com o dia da prova. Dia da prova, sim. Numa maratona, tu tens um treino pesado, um treino mais longo, tens muitos quilómetros que fazes por semana, mas não tens nenhum treino que seja muito parecido com o próprio dia. Exato. Percebes? E, por exemplo, enquanto que tu numa meia maratona ainda consegues, se calhar, ir mais ao teu limite em termos de ritmo, consegues, ok, estás ali num limiar, esforçar-te mais, como por exemplo uma corrida de 10 km, como eu fiz há pouco tempo, ok, sou capaz de ir os 10 km todo em esforço. Exato. Custa, claro, mas sou capaz. Agora a maratona não, a maratona não é, nem é aconselhável minimamente. Agora, o que sim eu aconselho é, ponto número 1, acho que é importante se tiveres essa possibilidade, se a pessoa tiver essa possibilidade de ter um treinador. Acho mesmo importante, não só para o treino em si, como para... Vai haver muitos percalços pelo caminho, muitos percalços, provavelmente alguma lesão maior ou menor. Exato. Provavelmente podes ficar doente a meio do teu bloco de treino e isso vai fazer com que tenhas que mudar completamente o plano, e isso sem um treinador, ou a não ser que tu sejas uma pessoa que já percebe do assunto e que é capaz de o fazer sozinho, se fores uma pessoa leiga nesse aspecto, que simplesmente vai ao ginásio, faz um treino normal, exato, mas que não percebe muito bem o que está por trás, acho importante ter um treinador, porque eu acho que as pessoas têm que perceber que eu acho ótimo que se corra e acho ótimo que as pessoas se desafiem, mas têm que perceber que tipo de desafio é que têm à sua frente e não levar as coisas com demasiada leveza, percebes? Enquanto que uma meia maratona é um bocadinho mais fácil de levar com alguma leveza, digamos assim, apesar de já ser um esforço grande. Sim. Mas é o que tu dizes, se for uma pessoa que já está fit, que já treina, que já faz exercício, consegue provavelmente chegar lá. Portanto, é isso o treinador, e podes-me dizer, ok, mas eu não tenho dinheiro para ter um treinador. Ok, mas pelo menos informa-te, não faças as coisas só por fazer, nem copy-paste de um plano que viste online. Informa-te sobre porque é que estás a fazer o que estás a fazer, porque aqui num treino para uma maratona e para a meia também, tu tens de treinar a tua capacidade aeróbica, não é? Ou seja, o que é tu... Tens o exercício aeróbico e o anaeróbico. O aeróbico é aquele que usa oxigênio, o anaeróbico é aquele que não usa oxigênio, ou seja, um sprint, por exemplo. Exato. Tu, um sprint, o teu corpo atua sem ser necessário, sem usar o oxigênio que tu absorves, porque naquele momento nem consegues absorver muito.
E, portanto, melhorar esta capacidade aeróbica, ou que muitas vezes nós ouvimos como o VO2 max, sabes? Tipo, máximo, ou seja, o volume de oxigênio máximo que o teu corpo consegue transportar para as células, assimilar e transportar para as células, que quanto maior for, melhor. E isto é uma coisa que se treina durante o treino para a maratona e mesmo para uma meia maratona. E que tipos de treinos é que temos aqui? Temos, por um lado, treinos de séries, treinos intervalados, ou seja, treinos em que tu intercalas correr rápido com correr lento ou descansar, e treinos de corrida contínua, treinos em que fazes, por exemplo, 50 minutos a correr assim um ritmo que te sintas confortável. Os dois tipos de treinos são bons para preparar para estas provas, mas lá está, no caso da maratona é muito provável que haja percalços pelo caminho, porque são, para além de fazeres este treino, estes muitos treinos por semana, no meu caso eu fazia 4, há pessoas que fazem 5, mas cada treino é muito longo, é muito comprido e, portanto, claro, o corpo tem que se habituar a este estímulo. E, no treino para maratona, chegas a fazer em algum momento em treino a quilometragem? Não, nunca. Ou seja, é mesmo a primeira vez que fazes na maratona? E isto aqui é um bocadinho, varia de treinador para treinador. Eu treino com o Paulo Colasso, do Run for Excellence, não sei se conhece o clube. Sim. Gosto muito deles e sinto que estou em boas mãos. Mas o tipo de treino varia muito de treinador para treinador. Por exemplo, o meu treinador, o máximo que me fez foi uma meia maratona. Portanto, eu no máximo só corria 21. E então, depois, primeira vez... Vamos, aos 42. Porra. Só que, claro, há todo um trabalho. Ou seja, cada semana eu tinha muitos quilómetros e havia todo um trabalho também feito de recuperação, que é muito importante a recuperação. Aqui, mais uma vez, o sono. Isso. É durante o sono que os teus músculos vão voltar a regenerar, voltar ao sítio. A alimentação, aumentar um bocadinho aqui os hidratos de carbono e as gorduras, porque são as principais fontes de energia durante este tipo de exercícios. A proteína é importante também para a reparação muscular e a recuperação. Agora, a proteína, em termos energéticos, é menos eficiente. Okay. Percebes? Portanto, é que vais usar menos, digamos assim, durante o treino. É assim mais para a recuperação. Mas isto para dizer o quê? Que pronto, o meu treinador tem esta abordagem. Porquê que ele tem esta abordagem? Porque ele acredita, e eu acho que fez sentido, que se tu exageras nos quilómetros que fazes antes, o teu corpo demora muito tempo a recuperar. Portanto, se tu fizesse um treino de 35 km, chegavas à maratona, percebes? E não, a prova é essa, a prova é nesse dia, portanto tu não precisas de fazer isso tudo antes. Mas pronto, também há outros treinadores que vão até aos 27, 25 km, alguns vão até aos 30. Okay. Eu pessoalmente também concordo com a opinião do meu treinador de que fazer 30 km antes da prova pode porque já estás ali relativamente perto, se calhar estás a 2 meses da prova, pode-te criar aí alguma lesão, percebes? Portanto, mas isso já varia um bocadinho, mas como eu te disse, ter um especialista acho mesmo importante. E depois a recuperação através do sono, alongamentos, rolo, etc. E a alimentação fundamental, beber muita água. E ter cuidado com o que se vê na net também, porque há muita informação, e também o que se toma, os géis que se tomam durante as provas, não sei o que, as pessoas às vezes exageram com o número de géis e às vezes fazem uma misturada ali no estômago que, meu Deus. Pois não é muito bom. Portanto, é bom. É que foi quanto tempo é que fizeste a maratona? 4 horas e... São 4 horas seguidas a correr. Sim, eu na altura, quando foi para fazer a meia maratona, fiz o exercício de ver em quilómetros, para ter noção, porque eu não tinha noção do que eram 21 quilómetros. Quanto é que tinhas feito mais antes? No máximo dos máximos, 7, 8... Ok. Não tinhas feito 10? Não, nunca tinha feito 10 km. Só que eu meti na cabeça, vou fazer uma meia maratona, dizem que é um desafio mental, vou fazer 7, 8, porque eu sempre joguei futebol. Ou seja, as corridas que eu fazia eram no máximo para ter preparação, fazia por mim num parque, mas eu às vezes nem media, mas nunca tinha feito 10 km sequer. Ou seja, eu quis ter noção que eram 21. E eu então fui à internet, comecei a ver do ponto de minha casa, etc. A minha casa em Ferreira, boa explícita, a minha morada é... Se quiserem saber. A minha casa em Ferreira e era daqui, por exemplo, de onde estamos agora a gravar o podcast, exatamente até ao Castelo de Guimarães. São 21 km. Ok. E eu até Guimarães correr, e por acaso eu até achei interessante, e era essa, porque eu não fiz em prova. Nunca fiz em prova ainda. Tu não fizeste em prova? Não, eu fiz sempre solo, sozinho. Ainda não fiz em prova. Tens de fazer em prova, é muito diferente. É melhor? Muito melhor. Mas mais fácil? Sim. Dizem que também. Em prova só fiz 10 km. Não cheguei a fazer meia maratona, porque eu depois queria fazer, não havia, então eu não marquei. E as 2 vezes que fiz foi sem querer.
vou-te contar, que é, eu queria fazer e estava-me a preparar, entre aspas, para esse de fazer de minha casa até Guimarães, porque era Castelo de Guimarães, etc, era uma coisa interessante. Giro. E eu até queria fazer. Depois, há um dia em que eu vou correr com o Celso e ele de repente diz, pá, vamos fazer, ele corre imenso também, ou seja, ele faz muitas maratonas, meias maratonas, ele já fez uma maratona, acho eu, mas meias maratonas faz muitas, então correr 20 km para ele, se lhe der na telha no fim de semana, é isso, bora. Uma pessoa, só que eu nunca tinha corrido, não sabia o que ia, então fui. E há um percurso que eu inclusive já houve uma pessoa da minha comunidade do Shift que fez uma meia maratona nesse percurso, também sem querer, digamos, eu chamo-lhe sem querer, que é, tu arrancas de Matosinhos, da Anémona, vais até à Ponte de São Luís e voltas. E faz 20 km disso. Sim, aliás, a meia maratona do Porto não começa em Matosinhos, mas vai ali até à ponte também. Ou seja, e é lindo o espaço, ou seja, passas Matosinhos, Foz, Pontes, Ribeira, por isso estás sempre a ver coisas interessantes e passa rápido. E foi assim, eu cheguei ao final, vim, estávamos a chegar e estava tipo 18, 19 e eu vou fazer uma meia maratona e fiz. E a segunda vez foi tão bem sem querer, mas aí lá está, já foi estupidez, porque eu já não corria há algum tempo, porque eu fiz a meia maratona e depois parei e fui correr com um colega meu que estava a preparar, o Pedro. Pedro, se estiveres a ouvir isto, que eu sei que vais ouvir, a culpa é tua, o Pedro Maia. Mal, Pedro. Pedro Maia, okay. Que de repente ficou com o bichinho também de fazer a meia maratona. Eu disse-lhe, é 100% mental. Dois homens quando se juntam, dá sempre a maneira. Eu disse-lhe, é 100% mental, fazes, disse-lhe esse percurso e ele treinou há algum tempo. Então um dia ele convida-me para treinar onde? Nesse percurso. Mas eu disse-lhe, Pedro, hoje vamos fazer tipo 5 a 10, no máximo dos máximos, já não corra muito, tranquilo. Ele, sim, claro. Fomos, pá, ainda por cima eu e ele, nós sempre que marcamos um almoço, ele fica até ao jantar, porque falamos imenso. Então fomos a falar pelo caminho, quando eu dou por ela já estamos na Ribeira, agora temos que voltar para trás, ou seja, fiz. Mas aí foi genuinamente mau, porque lá está, cheguei ao final, não estava preparado, comecei a sentir que ia dar queimbra, tipo, foi horrível, recuperação horrível, outro dia tipo para andar, meu Deus. Agora, lá está, foi nesse momento que eu pensei, fazer uma maratona é o dobro disto. O que eu já fiz, eu tinha que fazer isto outra vez e vir. Pois. Por isso acho que é surreal. Não. E é totalmente diferente. Sim, é totalmente diferente, mas também, claro, a forma como tu fizeste foi à guerreiro mesmo. Foi à loucura. Repara, eu confio muito nos meus treinos. Eu quando estava na partida da maratona, ainda por cima eu fui completamente sozinha. Não tinha ninguém, só tinha a minha prima com a bebê, que tinha uma bebê pequenina, a apoiar-me, mas só ia estar numa parte por causa da bebê, coitada, e aquilo uma confusão, só ia apanhá-la uma vez no percurso, portanto estava completamente entrega a mim. Quando estás nesse momento, tu, claro, que pensas, como é que eu vou fazer isto? Toda a gente à tua volta, tu vês, tipo, a maior parte das pessoas eram mais velhas, eu via na cara delas que já tinham feito 10 maratonas. É que maratona é uma coisa muito específica, já não é qualquer pessoa que se inscreve o que vai fazer. Mas lá está, se tu tiveres treino, tu confias no treino. Eu nesse momento estava a pensar, Bárbara, tu tens que confiar no teu treino, tens que confiar no treinador, tens que confiar em tudo, todos os hábitos que puseste em prática, e só vais, e o teu corpo responde. E depois é um conselho também que te dou, que é importante, se fizeres uma maratona, que eu acho que se calhar em algum dia, não sei porque hoje quando fiz a segunda meia eu disse, não, uma maratona é quando eu quiser mesmo sofrer. Mas estás a ver, mas por isso é que as pessoas estão traumatizadas, porque não correm há um mês e vão correr meias maratonas, claro que ficas traumatizada, também ficava. Não, mas aí eu fiquei mesmo, não, se eu fizer uma maratona, aliás, eu já coloquei um story deste ano a dizer que tinha como objetivo fazer a maratona, mas abafei esse e disse, não fui eu que disse isso, porque eu quando fiz essa, realmente lá estava mal e eu nesse momento disse, não, se eu fizer uma maratona é para sofrer, mas com a preparação certa, até porque lá está, foi tudo mesmo a guerreiro, não tive um treino específico, era ir correndo, hoje corri 5, amanhã corro 6, depois corri 10, 15 e depois o dia surgiu. Sim, isso não é o melhor para o teu corpo, e o teu corpo também é um processo, apesar de tudo eu não comecei a correr assim há tanto tempo, se calhar há 1 ano e meio, não há muito tempo, apesar de já ter o background todo do desporto, portanto foi mais fácil de começar, não é? Mas é todo um processo e o corpo habitua-se a esta carga que lhe pões, habitua-se. Eu hoje em dia também, para mim, correr 16, 17, 18 km, eu nem me apercebo, estás a perceber? Porque estou ali no treino, estou a fazer o treino, de repente coisa, cheguei a casa já tenho 17 km, porque o corpo habitua-se à carga que tu lhe metes. Agora, claro, tem que haver essa consistência e tem que ser progressivo, não é de repente fazer as coisas. Mas o que te ia dizer,
que a magia, entre aspas, de uma maratona, que é tão longa, é uma coisa tão, pelo menos para mim, se calhar daqui a uns anos, quando eu fizer as maratonas em 2h30, a coisa vai ser diferente. Mas é uma coisa tão longa que é tipo uma montanha russa. E enquanto que se calhar na meia não é tanto assim, porque apesar de tudo, uma pessoa começa bem, está motivada, depois há uma altura em que começa a custar, mas aí já estás perto do fim, sim, entras outra vez numa parte fácil, depois se calhar o último quilómetro é que custa. Sim. Na maratona é assim, tipo, eu lembro perfeitamente que na maratona houve para aí ao quilómetro, eu acho que nem ia na meia, eu acho que ia no quilómetro 19 e pensei, não vou conseguir acabar isto, estava a sofrer tanto já, porque já estava tipo a meio, assim, se calhar foi no 23, que estou a dizer mal, se estavas no 23, eu pensei, tipo, estava a sofrer muito nesse momento, mas passa. Estás a perceber? O sofrimento não vai... Eu, na altura, como nunca tinha feito nenhuma, pensei, ok, se eu estou assim aqui, se eu estou agora assim, daqui a 10 km estou a rastejar. Mas não, estás numa fase de sofrimento, quando passas essa fase, acalma um bocadinho, depois provavelmente vais voltar a sofrer, mas depois acalma um bocadinho, percebes? É uma série de altos e baixos e tu só tens que ir superando aquele próximo, aquele sufoco e depois, ok, já melhora um bocadinho, não estás ali a sofrer até ao fim. Mas sim, é uma experiência muito diferente, é muito psicológica, muito psicológica, porque depois, eu contava às minhas amigas também no final, há muitos fatores exteriores a ti também, que é, ponto número 1, começas a ver pessoas a desistir. E o teu cérebro começa a pensar, tu podes desistir, desiste burra, porquê que estás a fazer isso? Desiste. As pessoas começam a sair e tu tipo, por favor não me façam isto. É como ires para uma luta e que os teus parceiros desistam, tipo, não pode ser, isso é horrível. As pessoas começam a desistir, depois começas a ouvir tipo reações, imagina, pessoas aos gritos, pessoas com câimbras que são dramáticas e gritam, outras pessoas que gritam porque realmente devem estar com muitas dores, e tu estás ali num ponto em que tu já estás sensível e todas estas coisas tocam no teu sistema nervoso. Claro que depois também tens coisas boas, né? De repente aparece um familiar e tu quase que choras, porque também estás sensível também e dá-te energia. Mas é isso, é saber controlar muito a cabeça. Exato. Eu acho que é mesmo mais pelo desafio. Por isso lá está, parabéns. Obrigada. Maratona não é para toda a gente. Sim, e agora, indo aqui à parte final, para finalizarmos também, eu queria que desses aqui um enquadramento também do que fazes, o que é que esperas para o futuro, o que é que estás a preparar, para a malta também saber o que é que pode esperar de ti. Eventualmente, lá está, eu costumo dizer sempre que a todo lado que vamos pode surgir uma oportunidade, por isso quem sabe neste podcast, um é maior do que zero, surgir aqui alguém que esteja interessado, por isso da tua marca Mutária, tu tens a Mutária, tens marca pessoal, ou seja, como é que estamos agora para o futuro, qual é que é o teu trabalho, digamos assim, diário, aquilo que estás a preparar para o teu longo prazo, digamos assim. Da última vez que estivemos aqui eu estava prestes a lançar a marca, ainda não tinha lançado. Pronto, tem sido uma viagem muito interessante, com algumas mudanças também de estratégia e coisas que vemos que correm melhor, outras correm pior e portanto vamos adaptando, mas o nosso foco neste momento é realmente todos os retiros, workshops, para quem não sabe, nós oferecemos serviços de bem-estar, muito focado nas empresas, portanto, por exemplo, team buildings, em que fazemos retiros, com aulas de yoga, meditação, temos os show cookings e a parte da cozinha natural, portanto, dar um bocadinho esta experiência e um bocadinho daquilo que nós estivemos a falar aqui neste podcast hoje, passar isso trabalhado às pessoas, na prática, e o nosso objetivo quando temos esses contactos, quer com as empresas como B2C, quando falamos para pessoas, é que a pessoa consiga retirar dali coisas que possa pôr em prática no seu dia-a-dia, não é só fazer connosco aquela atividade, mas é que tire dali informação útil também. Para o futuro. Sim, e portanto a nossa aposta neste momento está por aí, de toda esta área de bem-estar e desenvolver. Temos agora um retiro em maio também, para outra empresa, portanto é este o plano. É seguir dessa forma. Boa, excelente. Por acaso acho super interessante os show cookings, principalmente ao vivo, que vais colocando, a forma como vocês interagem com a comunidade e acima de tudo, porque é um tema muito importante, não só o que falamos aqui, mas tudo isto do bem-estar e etc. Eu acho que esse tipo de experiências estimulam também bastante o que é
o desbloqueio das pessoas, que é, tu vais a uma empresa, fazes aquilo, a pessoa até nem tinha noção daquilo, mas porque fez, sentiu ali alguma coisinha, quanto mais não seja o placebo, e depois começa a fazer. Sim, e nós vemos, muitas vezes, nós costumamos criar grupos, por exemplo, no último retiro que fizemos com uma empresa, depois criamos um grupo no WhatsApp. Boa. E também fazemos isso para depois ter feedback, por um lado, e por outro lado também para, às vezes, há algumas dúvidas que ficam e que as pessoas só pensam nelas quando chegam a casa, ou, por exemplo, nós damos receitas e elas depois vão experimentar e é super giro, depois enviarem-nos as receitas, mandam-nos as receitas e perguntam. E claro, uma coisa é ver, outra coisa é fazer. Depois fazem e veem que alguma coisa ali não correu bem, mas têm-nos ali disponíveis para lhes explicar, ok, se calhar foi porque o forno devia estar não sei o quê, ou porque a farinha essa não vai dar, e portanto esses pequenos pormenores é interessante. E depois também ver como este tipo de atividades, como nós falávamos inicialmente de o bem-estar que uma pessoa tem que trabalhar de forma individual, mas quando trabalhamos em equipa, neste caso lá está, quando estamos com as empresas, perceber também como isso liga às pessoas, porque se tu fazes esse trabalho interno e depois, para além disso, partilhas esse trabalho interno com os demais, é transformador e nós vemos, mesmo eu já estive em situações dessas, que tu acabas quase até a chorar porque uma pessoa fica emocionada porque vê que a outra pessoa fez o trabalho e depois ainda partilhou com as outras pessoas, porque nós sabemos que quando partilhamos as coisas também tomam mais significado e sentido e valor, e ver isso é bonito, e as relações entre as pessoas também se estabelecem assim, porque muitas vezes nós se calhar até nem nos dávamos muito bem com aquela pessoa, mas agora já percebo porque é que ela se calhar é menos sorridente, não sei o quê, porque tem aquele problema, está a passar por aquilo, porque tem aquela insegurança, percebes? E tu vais te tornar muito mais compreensivo face àquela pessoa e vais trabalhar muito melhor com ela e vais ter uma relação muito melhor com ela, portanto, ou seja, tem um impacto enorme também naquilo que é o negócio, inevitavelmente. Claro. Ou seja, trabalho em nós, por isso liga-se. Por isso, olha, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo propósito também da marca e obrigado pela conversa, que foi mais uma. Agora a segunda, muito fixe, e eu sabes que vou também acompanhando aquilo que é o teu trabalho, aquilo que tu vais fazer, as maratonas, por isso. Não estou convencendo. Ok, certíssimo. Por isso, obrigado. E a vocês, vemo-nos no próximo episódio. No último tivemos com o Ribeirinho a falar sobre finanças, investimentos, como montar um plano para aquilo que é o nosso futuro, que também é muito importante, e agora todos os episódios já sabem que é à volta disto, temas que nos ajudem a serem, digamos que, pessoas de mudança, que são pessoas que todos os dias procuram mudar aqui um bichinho, uma coisinha qualquer, que hoje acredito que tiraram daqui alguma coisa para sermos tão bem melhores. Por isso, até o próximo episódio.